Graça e paz, igreja. É uma alegria poder estar mais uma vez na casa do Senhor, adorando esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Esses hinos maravilhosos que exaltam a grandeza do nosso Deus, onde nós declaramos que Ele é o Rei do nosso coração. Amém? E que nós vivemos pela fé. Tudo que existe, tudo que foi criado, foi através da fé. E nós temos que acreditar nas promessas de Deus, porque tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra nos fala que Deus ordenou e tudo se fez, Ele deu uma ordem, tudo foi criado. Então, nada é impossível para o nosso Deus, amém? Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui nessa noite, daqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, do Facebook, do YouTube. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Hoje nós vamos falar sobre o preço, o valor do reino de Deus, sobre o valor do reino de Deus e também na sequência o valor do discipulado, o valor de seguirmos a Jesus como nosso exemplo maior, como nosso mestre, amém? Vamos orar mais uma vez, antes de entrarmos dentro da mensagem da palavra do nosso Deus. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Pai, e queremos Te agradecer, ó Pai, porque nós podemos sentir que o Senhor está aqui, que o Espírito do Senhor está aqui, ó Pai, no nosso meio, e nós queremos Te louvar, Te glorificar, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua grandeza aqui em nossas vidas, ó Pai. E queremos Te pedir que o Senhor continue com esse culto, seja com a mensagem que estaremos transmitindo nessa noite, que possamos ouvir, que essa mensagem possa penetrar cada coração, que possa produzir frutos para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos Teus servos, ó Pai. Esteja também, ó Pai, com aqueles, ó Pai, que estão enfermos, que não puderam estar aqui, ó Pai. Esteja com o irmão Roberto lá no hospital, esteja visitando ali, colocando a Tua mão de poder, restaurando ali toda a dor, tirando tudo aquilo que está impedindo o Teu servo de se movimentar, de se locomover. Que o Senhor esteja com ele ali, curando completamente, ó Pai, restaurando ali os seus ossos, ó Pai, e que em breve eles possam estar aqui glorificando ao Senhor junto conosco, ó Pai. Esteja também com cada servo Teu, se porventura tem alguém aqui que tem algum pedido, ó Pai, tem colocado algo diante da Tua presença, que o Senhor esteja atendendo conforme a Tua vontade, não porque merecemos, mas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Mais uma vez agradecemos a presença dos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, primeiramente em Mateus, capítulo 13, como eu falei, a mensagem a princípio é o valor do reino de Deus. Quanto vale o reino de Deus para nós? Se é que podemos colocar um preço para o reino de Deus. Quanto que vale? Aqui nós temos apenas um exemplo que Jesus nos dá, primeiramente através da parábola do tesouro escondido e através da parábola da pérola de grande valor. Mateus 13, versículo 44. Mateus 13, 44, assim nos diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, o tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém, irmãos? Vou ler novamente aqui: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aqui já tem uma dica preciosa sobre o valor do reino de Deus. Qual é o valor do reino de Deus, irmãos? Dentro do que nós lemos aqui, o que aquele homem fez? Ele vendeu tudo o que tinha. O reino de Deus, irmãos, nós temos que dar tudo o que nós temos pelo reino de Deus. É aquilo que Jesus nos ensinou. O reino de Deus tem um valor tão grande que nem todo o dinheiro do mundo que você pudesse ajuntar, você não poderia comprar o reino de Deus. Então, tudo que a sua vida você tem que entregar em prol do reino de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer com essa parábola. Esse homem, ele vendeu tudo o que tinha. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Esse homem vendeu tudo o que tinha para conseguir ficar com aquele tesouro escondido, porque era muito precioso. E o reino dos céus é muito precioso, tanto que não tem preço para se comprar o reino dos céus.
E continuando uma outra parábola mais ou menos parecida. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém, irmãos? Será que nós estamos dispostos a vender tudo o que temos em prol do reino de Deus? É isso que o reino de Deus exige de cada um de nós, irmãos. Nada mais além disso. Nós temos que dar tudo, entregar tudo em prol do reino de Deus. Isso, quando eu falo entregar tudo, não estou falando de dinheiro, de valores. Eu estou falando de todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Tudo que somos, tudo que temos, pertence ao nosso Deus. Nós, como seres humanos, nós não somos nada. Tudo que recebemos é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Nós só temos que nos entregar inteiramente para Ele. Tudo entregarei, como diz aquele hino, tudo, entregar toda a sua vida. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por causa do nosso eu, por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, nós não queremos entregar completamente aquilo que pertence ao nosso Deus. E muitas vezes nós quebramos a cara por causa disso, né, irmãos? Quando nós tentamos, ao invés de entregarmos tudo a Deus, tentamos às vezes resolver alguma coisa de acordo com a nossa própria força, de acordo com nossos próprios méritos, e nos dedicamos inteiramente a Deus. E é isso que Deus exige de cada um de nós, que a salvação é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é um presente de Deus, só tem que abrir os braços e receber esse presente de Deus. Então é um valor muito grande, um valor imensurável, o valor do reino de Deus, está além da nossa imaginação. Jesus deu esses dois exemplos aqui, que esse homem ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar o reino de Deus. É isso que acontece com os verdadeiros cristãos. Ele abandona a sua vida, ele nega-se a si mesmo. Às vezes tem que negar até a sua própria família para servir a Jesus, de tão importante que é o reino de Deus. Amém? Aqui essa primeira parte é o valor do reino de Deus. A segunda parte, quero passar com os irmãos, é o valor do discipulado. O valor, a preciosidade de você ser um seguidor de Jesus, de você seguir o seu mestre. Agora em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Aqui nós vamos ver o que Jesus exige dos seus seguidores. Você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Jesus, vocês vão perceber o que Ele exige de nós para sermos verdadeiros discípulos dEle. A partir do verso 25, assim nos fala: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ele, disse. Nesse momento, irmãos, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Onde quer que ele ia, existia uma grande multidão. E dentro daquela multidão tinha todas as espécies de pessoas. Por isso que ele falou a parábola do semeador. Havia todo tipo de gente, todo tipo de solo para receber a semente, receber a palavra. E ele está falando para aquela multidão porque ele conhecia o coração de cada um. Nós não conhecemos, nós vemos, olhamos os seres humanos, achamos que todos são bons, a maioria são bons, são perfeitos, mas Deus conhece. Ele vê o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece a nossa mente. Estava toda aquela multidão, e Jesus falou, ele pensou assim, está essa multidão aí, mas muitos estão aqui por interesse. Por que nós estamos seguindo a Jesus? Por que nós somos discípulos de Jesus? É por interesse? É porque você quer ganhar mais dinheiro? É porque você quer ter um carro zero? Hoje, quando estava vindo ali na estrada dos Romeiros, ia vindo um exibido lá com a Audi branca, e ele toda hora dava acelerada, parava. Teve uma hora que ele levantou o capô ali da Audi, falando assim, nossa, cara, exibido, mas nossa, quem pode, né? Então, mas será que isso é o suficiente? Será que é bênção de Deus você ter poder, riqueza, ter grandeza? Às vezes é bênção de Deus, mas às vezes nem é, irmãos. Às vezes nem é tão importante.
Às vezes nós que estamos aqui, que estamos até devendo alguma coisa lá, devendo algum carnê, devendo alguma conta, às vezes nós somos mais felizes do que aqueles que são milionários, que têm muito dinheiro, que estão preocupados com o poder, com a riqueza. Por isso que Jesus fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouro no céu. O nosso maior tesouro é o reino de Deus, por isso que não tem preço. Amém, irmãos? Então, Jesus conhecia aquela multidão, sabia se eles estavam lá por interesse. Alguns estavam lá porque tinham comido do pão, da multiplicação do pão, e tinham se fartado, tinham enchido a barriga, por isso estavam seguindo a Jesus. E Jesus falou para eles, jogou na cara deles, falou, lá em João capítulo 6, fala: vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão e se fartaram, vocês encheram a barriga. Não estão me seguindo porque vocês querem me servir. E a palavra é bem clara: não temos que seguir a Jesus querendo nada em troca. Temos que seguir a Jesus em agradecimento a Ele por tudo que Ele fez em nosso favor, porque Ele nos comprou com um alto preço, irmãos. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com seu sangue precioso que foi derramado na cruz em favor de cada um de nós. Então nós temos que seguir Jesus por gratidão, porque agora nós temos salvação, nós temos a vida eterna, e Ele nos conhece. Ele sabe aqueles que são dele, aqueles que o servem em espírito e em verdade, e aqueles que o servem apenas por interesse. E então tinha essa grande multidão, ele conhecia cada um deles. E ele fala: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém, irmãos? Essa é a exigência do reino de Deus. É o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Se você ama o seu pai, sua mãe, seus filhos mais do que a Jesus, você não está apto para ser discípulo de Jesus. Se você ama os seus bens mais do que a Jesus, você não está apto para ser um discípulo dele. Se você ama o seu vício mais do que a Jesus, você também não está apto. É algo muito sério. Tudo aquilo que está acima de Jesus na nossa vida, você tem que lançar por terra para ser um discípulo dele. Isso está incluso até a nossa família, até o nosso próprio filho. Você tem que amar Jesus acima do amor que você tem com o seu próprio filho. É exemplo de Abraão, que estava disposto a sacrificar o seu filho para não desagradar a Deus. Então, o preço do discipulado, isso é muito sério, irmãos. Jesus está ensinando ali os seus discípulos, toda aquela multidão, e ele fala no verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim como Jesus carregou a cruz ali para nos salvar, para nos redimir, nós temos as nossas cruzes para carregar também, irmãos, que é o nosso compromisso, que é a nossa dedicação à obra de Deus dia após dia. É o nosso compromisso com o Senhor. É isso que ele está instruindo. E aqui ele dá um exemplo. Se você quer seguir a Jesus, você não pode olhar para trás, você tem que fazer um planejamento antes. Você aceitou Jesus como seu Salvador, então você tem que fazer um planejamento. Eu aceitei, então a partir de agora, a minha vida mudou. Eu sou uma nova criatura. A partir desse instante, eu vou viver para servir ao Senhor. E servir ao Senhor não é só quando está na igreja, não, irmãos. É em todos os lugares, na sua casa, no seu serviço, é estudando, onde você estiver, você tem que servir ao Senhor. Tudo aquilo que você está fazendo, você tem que estar colocando Deus em primeiro lugar. Tem que fazer um planejamento da sua vida cristã. Esse é o preço, é isso que o Senhor Jesus cobra de cada um de nós. Você não pode ser um crente Raimundo, como eu falo aqui brincando com os irmãos. Crente Raimundo é pé na igreja e pé no mundo. Então não podemos ser um crente Raimundo, irmãos. Nós temos que ser um crente fiel e verdadeiro. Se você é cristão aqui, tem que ser lá no seu emprego, na sua casa, onde você estiver. Não adianta aqui você ser um santinho na sua casa e você querer espancar a esposa. Dá uns gritos de vez em quando, até que não dá, irmãos. Porque às vezes precisa, mas brincadeira, irmãos. Nós temos que demonstrar amor, demonstrar que somos cristãos, somos verdadeiros servos de Deus. Amém? Verso 28, aqui Jesus começa a dar um exemplo muito importante. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço,
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Aqui é algo muito sério. Vocês não vão construir uma torre, mas aqui Jesus não está falando de torre. Ele está dando um exemplo prático para que as pessoas pudessem entender. Porque aqueles grandes fazendeiros, eles tinham o hábito de construir uma grande torre para ser uma pessoa respeitada. Esse aí tem poder, esse aí tem riqueza, conseguiu construir uma grande torre ali para o seu próprio benefício. Então, se ele começasse a construir a torre, quando chegasse ali na metade, acabasse o dinheiro, não tivesse mais tijolo para continuar. Imagine que vergonha ele ia ficar. Imagine nos dias de hoje. Até nós vemos nos dias de hoje, por causa da dificuldade financeira, da crise, às vezes a pessoa começa a construir ali a sua casa e vai até a metade e não tem condição de acabar. E tem que esperar juntar o dinheiro para depois concluir. No dia de hoje também acontece. Nós vemos muitas casas que iniciaram e não conseguiram concluir. Então, aquele que tem condição de construir a sua própria casa tem que agradecer a Deus, de adquirir os seus bens, de adquirir suas casas. Mas aqui Jesus está falando da nossa vida espiritual. Quando ele dá esse exemplo aqui dessa torre. Imagine você começar a vida cristã, ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, e chegar um momento que você fala, a partir de hoje eu não quero mais. A partir de hoje eu deixei de servir a Jesus, porque eu me decepcionei, teve aquele irmão chato lá que me irritou, agora eu não quero mais saber da igreja. O pastor me ofendeu, também não quero saber da igreja, porque o pastor me ofendeu. Se você não está feliz numa igreja, procura outra igreja, irmãos. Mas não deixe de servir ao Senhor, porque alguma coisa te atrapalhou, alguma coisa te impediu. Você tem que calcular se você vai conseguir chegar até o fim, se você vai conseguir construir a sua torre espiritual. Então, nada pode nos impedir de servir ao Senhor, independente do momento, da circunstância, aquilo que você estiver vivendo, porque muita gente deixou de servir a Jesus por coisas bobas. Às vezes nós estamos evangelizando, pregando a palavra, e a pessoa fala, eu era crente, eu já fui crente. Não existe isso de já fui crente, irmão. Ou você é ou você não é. Se você é cristão, você vai ser a sua vida inteira, porque aquele que perseverar até o fim, esse que vai ser salvo. Amém? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a Bíblia fala, eu não tenho prazer nele. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele olhar para trás, eu não tenho prazer nele. É que fala a palavra de Deus. A Bíblia fala, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, também não está apto para o reino dos céus. Temos que esquecer o mundo, esquecer as paixões terrenas, esquecer os vícios, esquecer tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Não ser apenas uma pessoa religiosa, mas ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo. Porque religioso existe em vários lugares, várias religiões, tem pessoas religiosas. Tem pessoas em outras religiões que são mais fiéis, muitas vezes, que muitos cristãos. Existe, irmãos, porque eles seguem aquilo que eles acreditam. Então não precisamos ser religiosos, porque a religião não salva ninguém, o que salva é Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que saber aquilo que nós queremos, porque o justo, ele viverá pela fé. E a palavra é bem clara, irmãos. Aquele que pecar deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados, porque está crucificando novamente o Filho de Deus. Então nós temos que saber, fazer esse cálculo para saber se temos condição de ir até o fim. Amém? Ele dá um outro exemplo aqui que eu achei bem interessante, a partir do verso 31. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Temos que renunciar a tudo. É o exemplo que Jesus dá para sermos discípulos de Jesus. Ele dá esse exemplo desse rei. Imagina o rei está vendo que vem um exército lá. O exército tem 20.000 homens e ele só tem 10.000. Ele vai enfrentar?
E é isso que às vezes acontece conosco, irmãos. Tem situações que você sabe que você não dá conta, que você não tem capacidade para enfrentar, e você quer enfrentar de acordo com as suas próprias forças, ao invés de pedir auxílio para o Senhor dos Exércitos, aquele que pode todas as coisas. Porque se você estiver com Jesus, você pode avançar que você vai vencer, porque Ele é o nosso general. Ele tem poder para vencer qualquer batalha contra todos os nossos inimigos. Amém? Se você estiver com Ele, você pode ir tranquilo, porque a vitória é certa. Mesmo que você esteja apenas com os 300, igual Gideão, você vai vencer. Mas se você estiver indo de acordo com as suas próprias forças, você vai ser derrotado. Amém? Porque junto com o nosso Jesus, há milhares e milhares de anjos que estão batalhando junto conosco ali, para nos dar a vitória. Amém? Temos um exemplo na palavra de Deus. O servo do profeta falou: e agora nós estamos cercados, tem um exército enorme, o que nós vamos fazer? Estamos cercados aqui, o inimigo vai nos vencer. Aí ele falou, ele orou para que Deus abrisse os olhos dele. E ele abriu os olhos, viu as carruagens de fogo lá com os exércitos celestiais para dar a vitória. O exército de Deus capturou o inimigo e levou lá diante do palácio do rei. E o rei falou: e agora, vamos matar esses aqui? Ele falou: não vamos matar não, pelo contrário, dá comida para eles, aí alimenta bem eles e manda eles embora para a casa deles. Então depois, se vocês quiserem conhecer essa história, pode ir lá, se não me engano está lá em Reis, vocês podem ver, se não me engano é do capítulo 15 ou 16 por aí, vocês podem verificar depois, só para dar um exemplo, que maior aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o nosso inimigo. O exército celestial é vitorioso, é esse exército que nós fazemos parte. Amém, irmãos? Então nós temos que escolher a quem nós devemos seguir. E aqui ele fala: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele falou isso aqui? Anteriormente, no início do ministério, ele falou que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, você vai querer para que o sal? Você vai jogar fora e vai ser pisado. É isso que acontece com aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Perde o sabor, deixam de ser sal, deixam de ser luz e não serve mais para nada. Jesus quer aqueles que permanecem firmes, aqueles que experimentam as bênçãos espirituais e avançam até o final. Amém? Eu quero encerrar lendo um texto com vocês aqui em Hebreus capítulo 6. Fala sobre essa importância de levarmos a sério a nossa vida espiritual. Hebreus capítulo 6, assim nos diz: portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus permitir. Ou seja, ele está falando que as coisas básicas, nós já temos conhecimento das coisas básicas, coisa espiritual. Você já sabe o que deve fazer para ser salvo. Você tem que anunciar, tem que pregar o evangelho. Você não tem que ficar discutindo coisas assim básicas. Você tem que ensinar as coisas básicas para aqueles que não conhecem. Mas você tem que avançar para as coisas espirituais. E avançar e permanecer firme. Porque não adianta você operar no reino espiritual, você fazer sinais, maravilhas, milagres, e depois você se desviar dos caminhos do Senhor, porque tudo isso será perdido, porque você não vai ter entendido o valor do reino de Deus. E aqui no versículo 4, explica essa parte aqui: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando
a desonra pública. Aqui é algo muito sério, irmãos. Aqui é algo para pessoas que já participaram do reino de Deus, já participaram da igreja do Senhor e no final se afastaram, se desviaram. Porque uma pessoa do mundo não tem condição de experimentar isso aqui. Uma pessoa do mundo não pode ser iluminada, não pode provar do dom celestial. Uma pessoa do mundo não pode ser participante do Espírito, não pode experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Nós experimentamos, nós que estamos aqui na casa do Senhor, servindo a Ele em espírito e em verdade. Mas infelizmente muitos caíram, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que permaneçamos firmes, em pé, e vamos levar avante a vida cristã e anunciar para aqueles que ainda não conhecem os poderes e a verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe e nos capacite a viver a vida cristã, porque a vida cristã exige tudo de nós, exige a nossa própria vida, e é algo muito sério. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por esse culto, tudo que foi realizado aqui nessa noite. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, que tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Agradecemos por todas as vitórias que o Senhor alcançou para nós, ó Pai, com a morte de Jesus ali naquela cruz, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, pelo ar que respiramos, ó Pai, agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pela nossa família, agradecemos pelos nossos irmãos, agradecemos pela Tua igreja aqui reunida, agradecemos pelo Teu Santo Espírito que tem estado conosco, nos consolado, tem nos abençoado, ó Pai, tem nos conduzido em toda a verdade. Nós só temos que agradecer, porque é um privilégio poder Te servir, poder Te adorar, poder estar diante da Tua presença, poder participar desse culto maravilhoso, onde ouvimos a Tua palavra, cantamos louvores que exaltam ao Teu santo nome. É muito bom poder estar diante da Tua presença, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa cada lar aqui representado, que haja paz, haja alegria, haja vitória, ó Pai, na vida dos Teus servos, ó Pai. E nesse momento maravilhoso, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo